ele vai casar, pastor, não é? Vai ser, parece que eu estou vendo a Gessiane, que eu conheci Gessiane, ela jovenzinha dando assim. Eu me lembro de uma vez lá na rua dos Médicos, não era? Você lembra, não, filha? Esqueceu, tá vendo? Pastor, eu posso falar um minutinho? Amanhã ela vai fazer umas feijoadas, você está convidado para comer. Glória a Deus. Deus te abençoe, Roda de Fogo. Maria, essa Gessiane aí é uma bênção, viu, Maria? Glória a Deus. Irmãos, convido os irmãos para abrir em João capítulo 8. Eu fico feliz pela vida de vocês. Deus abençoe grandemente. Para me sentir ensinado sempre para meus irmãos. Você fez assim eu já. Glória a Deus. Capítulo 8, irmão, de João. Irmãos, se você dá uma observada, tudo que o nosso irmão Cauê, foi tudo falado aqui nessa noite, em que vamos ver que Deus está falando para crente. A Bíblia foi escrita, infelizmente, para crente. Não tem jeito, não é isso, Cauê? Se você for ver em Corinto, Paulo escreveu, foi para quem? Foi para incrédulo? Não, foi para crente. E a gente vai ver que Jesus também está falando para pessoas que se diz crente. Vamos lá? Capítulo 8, vamos ler do versículo, Mateus. Quero ler do versículo 23. Por gentileza, para a gente andar um pouquinho mais para frente. Glória a Deus. 23, que diz assim: que dizia-lhe, vós sois de baixo e eu sou de cima. Vós sois deste mundo e eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrerei em vossos pecados, porque se não crede que eu sou, e morrerei em vossos pecados. E disse, pois, quem és tu? Quem és tu? Jesus disse, isso mesmo, que já desde o princípio vos disse, muito tenho a dizer e a julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e que dele tenho ouvido, isto falo ao mundo. Mas não entenderam que ele falava do Pai. E disse depois Jesus, quando levantar o Filho do Homem, então conhecerei quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, o Pai, e não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E disse-lhe ele essas coisas, e muitos creram nele. E Jesus dizia, pois, ao judeu que cria nele, se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. E responderam, somos descendentes de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como diz tu, ser livre? Respondeu Jesus, em verdade, te digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Então, irmãos, interessante que Jesus, quando ele está ensinando, ele não está ensinando para qualquer um, não. Jesus está dialogando, pastor Carlos, um fariseu, que Paulo era fariseu, era homens doutores, conhecedores da lei. Jesus não está falando com qualquer um, escribas, também que estudava a palavra. Aquele povo, Gessiano, que tinha a lei, os 10 mandamentos, tinha conhecimento. E como Jesus vai ensinar para quem tem este conhecimento, não? Eles começaram a bater de frente com Jesus. E Jesus
vai dizer para eles, para aqueles homens, sobre a liberdade. Mas que tipo de liberdade, Raíssa? Que tipo de liberdade, Luciano? Que tipo de liberdade, ô Maria? Aqueles homens disseram assim: Jesus, como pode tu dizer que eu sou livre, que nós já somos livres? Nós temos um pai, nós somos servos de Abraão. Em outras palavras, nós temos a lei, nós temos mandamento, nós praticamos a lei. Como Jesus vai dizer, pastor, para aqueles que guardam a lei, dizer assim: se o Filho libertar, verdadeiramente serem livres? Jesus está olhando para ele e está dizendo assim: vocês nunca foram livres, vocês vivem simplesmente uma religião. Olha o perigo da religião. Mas para frente, no versículo 42 em diante, Jesus disse assim: olha, vocês que têm a lei, têm o conhecimento, porque eu não disse para dar para vocês. Põe aí no versículo 43, 42, disseram-lhe: pois se Deus fosse vosso Pai, certamente me amaria, pois eu sei de onde vim. Eu vim de Deus, e não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Se os irmãos for ler aqui no versículo 24, versículo 24, o que ele vai dizer para ele? Vós tendo por pai o quem? O diabo. Peraí. E os 10 mandamentos, pastora? Como é que Jesus vai falar para alguém que vai para o templo, faz sacrifício, ora a Deus, dá o dízimo, e agora Jesus está dizendo que teu pai é o diabo? Jesus está falando para um povo que vivia uma religião, o perigo da religião, o povo que dizia que era filho de Deus. A gente tem que ter cuidado de que tipo de Deus nós estamos servindo. Eles já achavam, diziam que estava servindo a Deus. Jesus disse: não, vocês servem ao diabo. Vocês têm um pacto com o diabo, tu vive uma mentira. A gente tem que ter cuidado com aquilo que nós estamos servindo. Quem está nos influenciando, o mundo, o Cauê acabou de ler agora. O mundo quer, irmãos, trazer que nós venhamos ser influenciados pelo mundo. O mundo quer ditar o que nós temos que ser. Cauê leu aqui no capítulo 15 de Romanos. Depois ele disse em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, não foi isso que Cauê citou? Que não vos engane. E aqui Jesus falou, disse assim, no versículo de no versículo 31, Jesus disse: pois ao judeu, creia que nele, se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente serei meu quê? Discípulo. Espera aí. Ser discípulo de Jesus é parecer com Jesus, como Mateus falou ontem. Ser discípulo de Jesus, Cauê, é ser praticante da palavra de Deus. Ser discípulo, irmãos, nós temos que ter cuidado. Muitas das vezes nós lemos tantas coisas, temos tempo para ler livros. Eu tenho um livro, tantos livros eu leio, mas muitas vezes na hora de a gente ler a Bíblia, nós não dormimos. Não é uma guerra. Você não tem uma batalha espiritual na hora de você ler a palavra, porque Jesus está dizendo: se permanecer na minha palavra, verdadeiramente serei meu discípulo. Como é que eu posso ser discípulo de Jesus que eu não consigo ler a Bíblia? Aí Jesus está dizendo: olha, se você não me enquadrar no que eu estou falando, vocês têm por pai quem? O diabo. O diabo é quem está influenciando você. O mundo, irmãos,
Jado maligno, Jesus não falou? Se é jado maligno, Jesus está falando de uma influência do diabo. A gente tem que saber que tipo de amigo está me influenciando. Eu tinha uns amigos que eu saía com eles para a balada. Vamos lá, a gente saía para as festinhas. A gente saía, tem uma lanchonete chamada Garoto, lá na Celso Garcia. Ele cruza com a Rua Bressa. A gente saía com uns amigos para lá, para a lanchonete, a gente se divertia. Mas na hora que só que não tinha força para convidar aquele povo para a igreja. Eu tinha influência para estar no Garoto, mas não tinha influência para convidar aquele povo para a igreja. E a maior decepção que eu senti na minha vida foi que um dia eu estava na feira e eu vi aquela turma que eu andava com ele. Quando ele me viu, olha o que eu fiz, Raíssa, escondi a Bíblia. Ele quer saber nada, o povo vai esconder a Bíblia debaixo do braço. Olha aí, irmão, que tipo de crente é esse? Na hora, se você tem um Espírito de Deus, a tua consciência vai pesar na hora. Se a sua consciência não pesar que você está errado, tome cuidado com a sua vida. Alguma coisa está errada. Parece uma voz bradou dentro de mim: aquele que se envergonhar diante de mim, diante dos homens, eu vou me envergonhar diante dos anjos do meu Pai. Na hora, irmão, eu vou ter que encarar ali. A Bíblia estava debaixo do paletó, meu irmão. Tirei. Porque a minha consciência, o Espírito Santo, ele faz. Por isso que a Bíblia diz: o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. Mas aqueles homens estavam conversando com Jesus. Cauê, ele leu aqui nesta noite. Eu estou mais, parece que quando ele leu aquilo, ele estava realmente nós na mesma sintonia. Parece que Cauê estava engraçado, que Mateus falou ontem foi sobre essa parte, e eu também, Cauê, ontem também abri em Salmos número 1, bem-aventurado. E no Salmo, como é que pode, Cauê, ler isso aqui, pastor? Parece que a gente vê como Deus, ele dirige. É o Espírito Santo quem dirige as nossas vidas. O culto desta noite é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo que está governando sobre as nossas vidas. E nenhuma palavra que vai sair daqui vai sair em vão, porque é Deus falando ao nosso meio nesta noite. Porque nós não estamos falando palavras nossas, estamos falando de Deus. E quando eu li essa palavra, veio a confirmação aí, como o Cauê fez essa leitura. Aí Jesus disse no versículo 32: conhecei a verdade, e a verdade vos libertará. Já viu? Quem você já viu aí esse nome? Conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Você vê na placa do carro. Você anda onde você vê essa palavra, vos libertará. Peraí, Jesus vai libertar de quê? Jesus vai libertar de quê? Libertar de eu ter meus amigos, são meu parceiro, quando eu converso com ele, nós temos aquela coisa. Não é coisas que você não pode ter uma certa amizade. Você tem que ter amizade, como o Cauê falou. O problema não é você ter amizade, é você ser influenciado por ele. Você não poder influenciar o seu amigo, a seu amigo quando tem uma notícia para dar. Nós estamos lascados se não fizer isso. Estamos perdidos, pastor. A gente tem que ser a luz para influenciar o mundo. A gente tem que atrair. Jesus disse assim: olha, eu vim atrair. Nós somos atraídos por Jesus. E Mateus falou ontem, Mateus pregou sobre o capítulo 3 de 2 Coríntios, versículo 17 e 18,
que nós venhamos parecer com Cristo. Será que nós estamos parecendo verdadeiramente com Cristo, com a nossa vida que nós vivemos? Liberdade, irmão, que Jesus quer libertar, é libertar de nós mesmos. Olha que não está a sua vida. Libertar. A nossa irmã Luciana falou aqui sobre quem somos nós. Fora de Cristo não somos nada. Libertar de nós mesmos, como diz o Davi no capítulo 51. Ele diz assim: Senhor, não retira de mim teu Espírito Santo, não me lance fora da tua presença. Eu quero estar preso com Cristo, eu quero que estar em Cristo. Por isso que Jesus, quando o irmão leu aqui, que diz que Paulo diz assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Conhecer a verdade vos libertará. Versículo 33. E responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como diz tu serei livre? Cara, o cara estava preso na religião, pastor. Como é que Jesus vai dizer para pessoas que são religiosos: nós somos descendentes de Abraão? Ele estava mentindo? Não, estava falando a verdade. Ser descendência de Abraão não quer dizer que está salvo. Tem nada a ver com o Evangelho. Porque o próprio Jesus disse assim: olha, vós tem por um pai o diabo. Tem nada a ver com Abraão. Abraão ouviu a voz de Deus. Ser descendente de Abraão não quer dizer que vai para a glória, vai para o céu, não. Não tem nada a ver com isso. Nunca servimos a ninguém. Aí respondeu Jesus: em verdade, olha o que ele vai dizer para ele, para aqueles que diziam que era descendência de Abraão. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Espera aí, mas tu és servo de... Como é que pode? Jesus está mostrando para eles, não é porque eles sejam descendência de Abraão, que eles não cometem pecado. Jesus sabia do coração daqueles homens, qual era a intenção deles. A hora vai depressa, né? Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho do homem fica para sempre. Irmãos, lembre-se, o pastor pregou esses dias, falou sobre a morte. Não foi isso? Lembre-se que você não vai ficar para sempre. Cuide da sua miserável vida. Paulo não diz, miserável que eu sou, que nós devemos cuidar da nossa miserável vida. Pedir a Deus todos os dias misericórdia. Se você acha que é alguma coisa, tem notícia para dar. Você não é nada. Você não é nada. Lembre-se que você pode sair e não voltar mais. O meu vizinho, eu fui fazer um serviço para ele, por irmão dele esses dias, ele foi trabalhar e ligou para a mulher dele: prepara a janta que eu estou chegando. Caiu da moto e foi embora. O filho do Senhor Jesus. Lembre-se, você não é nada. Vamos se consertar com Jesus, irmãos. Vamos cuidar da nossa miserável vida.
Liberdade só em Cristo, pastor. Fora de Cristo. Amém. Glória a Deus. Fora de Cristo não temos nada. Já viu aquelas pessoas que dizem assim: orar, eu estou cansado de viver dentro de casa. Quando eu completar 18 anos, vou virar o diabo, vou fazer o que eu quero da minha vida. Não quero ouvir mais pai, não quero ouvir mais mãe. Lembra do filho pródigo? Agora me dá tudo que eu tenho, eu vou viver minha liberdade. Isso é liberdade? Isso é liberdade de eu ir para onde eu quero? Jesus disse assim para Pedro: Pedro, vou te dar uma notícia. Tu vai para onde tu não queres. Tua liberdade, não existe liberdade para vocês. Um dia que você achar que você é liberdade, é livre, então Cristo faz parte da sua vida. A sua liberdade pertence a Cristo. A minha liberdade, Mateus, fora de Cristo, se eu acho que eu sou livre, então Cristo não está na minha vida. Foi que Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo, a minha liberdade é Cristo. Vamos cuidar da nossa vida, irmão. Cuide da sua vida. Glória a Jesus. Aí Jesus disse aqui: se pois o Filho libertar, verdadeiramente ser livre. Aí o cara vai dizer: ah, sou livre. Aí o cara pega, por isso que as igrejas, eles sabendo disso, que o ser humano não sabe lidar com a sua liberdade, ele coloca muitos aonde? Na própria jaula. Tem igreja que diz assim: olha, você precisa usar um véu, senão Jesus não vai te ouvir. Outro, você precisa usar, sai aqui, ó, é um palmo abaixo do joelho. Já viu isso aí? O cara começa a ver que as pessoas não sabem lidar com a sua liberdade. Aí o pastor começa a impor você numa prisão. Era o que acontecia com os judeus. Eles viviam numa prisão. E Jesus disse: eu quero libertar vocês dessa religião, desse Deus que vocês estão servindo aí. Você diz que é Deus, tem nada a ver com Deus. Vocês vivem uma ilusão. Por quê? Peraí, se ele servia a Deus, para que Jesus vinha? Jesus precisava vir? Se ele servia a Deus, João não era para existir. Se ele servia a Deus, Paulo não precisava escrever as cartas. Ele vai falar de quê? Jesus ia encontrar ele para quê? Jesus ia morrer na cruz para quê? Jesus disse assim: vocês têm por um pai, é o próprio capeta que vocês pertencem a ele. Não foi isso? Foi isso? Versículo 24, ó. Vós têm por pai o diabo, e vocês querem fazer o desejo dele. A vida de vocês é viver servindo ao diabo. Eu já contei uma história para vocês aqui. Sabe o que aconteceu comigo? Dia cedo, eu estava lá no Mundão, aí fui num baile, lá no Brás, com os colegas. Aí os caras disseram: olha, vamos pôr uma mesa aqui, uma cerveja. A primeira garota tu convida aí para a gente ficar aquele bate-papo na mesa, né? Aí, rapaz, e o cara foi lá. E eu estou lá vendo ele dançando com as moças lá, e eu só olhando. Aí a minha visão começou a embaçar. Eu disse: que é isso? Passei a mão, Maria. Tinha mais ou menos umas 80 pessoas dançando ali na discoteca, né? Todo mundo. Aí eu comecei a observar, o Wellington, tanto nos homens como na mulher, eu via, na minha visão, vamos dizer que tinha 80 pessoas dançando ali, naquele salão. Tinha 80, tipo anjo, colocando a mão na cintura das pessoas, e as pessoas fazendo assim, urginho ali, ó.
atrás dele. Eu falei, que é isso? Que história é essa? Parece que todos estavam usando a mesma roupa. As pessoas estavam usando as suas roupas diferentes, mas quem estava segurando no quadril das pessoas era o próprio capeta segurando na vida dele. Eu falei, que estranho é esse? Que eu estou fazendo aqui? Será que estou no inferno aqui? Por isso que Jesus diz que o mundo já é maligno. O diabo está preocupado com o que está lá fora, porque tu já está dançando lá, o diabo já está lá só. Ele está preocupado com você que está aqui dentro da igreja. Ele quer influenciar nós. Ele quer tirar nós da presença de Deus aqui dentro. A gente vive uma vida miserável mesmo cantando para Jesus. Ele quer que nós vivemos uma vida de fracasso mesmo dentro da igreja. É isso que o diabo quer. Não, você pode ficar lá no banco servindo ao seu Deus, mas também do jeito que eu aqui fora aqui nós conversamos direitinho. É isso, mas tem que ter cuidado. Jesus disse no 37, olha o que Jesus vai dizer. Jesus diz no versículo 36, bem seis que sois descendência de Abraão, contudo procurar matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Já viu o que ele quer dizer? O cara está dentro da igreja, ouvindo a palavra, ouvindo o próprio Cristo, mas não consegue, irmãos, deixar o Espírito Santo trabalhar. Ah não, essa vida aqui dentro chato tá da igreja aqui. Eu estava falando que tem igreja para tudo aí fora. Tem igreja que faz culto para cachorro e gato. Os pais, os donos de bicho, vai ter que levar os seus animais para o culto, chega lá e fica no culto lá, os caras fazem o culto lá e os animais lá, e eles depois ungem os coitados dos cachorros e dos gatos. Tem umas que na época de carnaval, eles dizem assim, olha, tem assembleia que faz isso, hein? Lá é samba, mas nós temos a nossa escola de samba, e vê os irmãozinhos lá tudo, ó, e sabe? Tem aí, pode ver. São João, que é festa pagã, nós vamos fazer a nossa aqui dentro também. Eu passei ali, a gente está com as bandeiras aí, nem tirar as bandeiras de São João. São meios de aprisionar você. Mas Jesus disse que a verdadeira liberdade é aquele que ouve a palavra de Cristo. Ah, mas ela fala, mas será que fala uma verdade de mudança? Será que o Evangelho é de transformação? Glória a Deus. Para encerrar, irmãos, porque é Santa Ceia, Jesus disse, eu falo do que, versículo 38, eu falo do que vim junto do meu Pai, e vós fazei o que também viste junto ao vosso Pai. Jesus está dizendo do que ele viu de Deus e que vocês ouviram do vosso Pai. Aí Jesus vai dizer, responderam e disseram, o nosso pai é Abraão. Jesus disse assim, se Abraão, se fosse filho de Abraão, farei as obras de Abraão. Não é que Abraão foi perfeito. Não. Abraão foi perfeito? Não. Mas foi um homem, irmãos, que tinha seus relacionamentos com Deus. Ele tinha, Senhor, se naquela cidade tiver 30 justos, por amor dos 30, Deus falou assim, por amor dos 30, se tiver eu vou usar de misericórdia. Aquele homem que conversava com Deus, pastor, aquele que tinha uma certa intimidade de falar com Deus e Deus responder para ele. Ele disse assim, Jesus disse assim, ó, se vocês fossem realmente filho de Abraão,
Versículo 39. Respondeu e disseram: olha, nosso pai Abraão. Jesus disse: se fosse filho de Abraão, farei as obras de Abraão. Mas agora procurai matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Então, para nós encerrar, esse capítulo 8 de João apresenta Jesus como o próprio Deus. Era difícil para aqueles homens ver Deus em Cristo? Era difícil. Mas se o Espírito Santo convencesse aqueles homens, ele ia ver o próprio Cristo. Não é isso? Porque no capítulo 13 de Mateus, Jesus disse assim: olha, a uns eu falo com parábolas, mas a vocês eu falo abertamente. Aleluia, glória a Deus. Ah, mas aqueles homens tinham o coração duro, e nós? Pensa, irmão, como é a nossa vida aqui fora, muitas vezes, de Cristo. Aí fora, como nós estamos, como somos a nossa vida, se não fosse a graça de Deus para nos arrancar, pastor, a nos convencer, esse Espírito Santo nos convencer, será que nós estávamos aqui? Será que nós somos melhores do que aqueles homens? Não, irmão, talvez nós hoje, lá no mundo, nós era pior do que eles, porque pelo menos eles tinham a lei. Mas mesmo assim, Deus nos chamou. Deus disse: vocês são filhos do diabo. Vocês são instrumento do diabo. Se vocês fossem verdadeiramente filho de Deus, você entenderia as minhas palavras. Que Deus em Cristo abençoe. Amém. Que nós possamos, irmãos, cuidar da nossa vida. Quando eu falo miserável vida, porque realmente, cara, nós não estamos com nada. Você acha que somos alguma coisa. Ah, tá, eu tenho um dinheirinho aí. Meu irmão, o dinheiro não serve para nada. Serve para alguma coisa, pastor? Vai morrer, vai ficar aí, meu irmão. Embora, se tu quiser me dar teu dinheiro, eu aceito. Certo? Mas, viu, Raíssa? Eu recebi aquela grana lá da indenização da empresa, dá que eu quero. Para mim, destruir aqui, disputar aqui. Mas não quer dizer que isso ainda vai transformar minha vida em nada. Porque tudo vai ficar. Maria, vai ficar tudo, filha. O que nós temos é adorar o nosso Jesus. Aleluia, Glória a Deus, dono de ouro e da prata, onde nós podemos estar na sua presença, dizendo: Senhor, obrigado por estar aqui. Glória a Jesus. Pastor, vem aqui ministrar Santa Ceia, meu querido. Que Deus em Cristo abençoe. Irmão, dê uma salva de palmas para Jesus.